Boa tarde a todos e bem-vindos à segunda live do projeto Desmistificando a Indústria 4.0. No evento de hoje, falaremos sobre os impactos da transformação digital na estratégia. Considerando esse foco da discussão na estratégia, quero dividir com vocês um pouco sobre uma iniciativa que muito nos orgulha, o Conselho Científico Tecnológico da ABPEC, que hoje é presidido pelo Sérgio Gonçalves, diretor da Kimi Union, que está aqui conosco hoje como moderador dos debates. Há mais de 8 anos, esse conselho reúne especialistas da cadeia de valor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, com reconhecida experiência em suas áreas de atuação, além de pesquisadores acadêmicos. O Conselho tem um papel fundamental no campo técnico, científico, de propor alternativas e soluções para alavancar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação do setor. Por isso, precisamos cada vez mais nos transformar. A transformação é a palavra-chave, né, para que continuamente nós estejamos nesse processo. Uma das ações do nosso Conselho é da área de inovação e tecnologia da ABPEC. É o projeto de aplicação de inteligência artificial para a redução do tempo de lançamento dos produtos por meio de modelos preditivos. No processo de lançamento, os testes de estabilidade são atualmente o maior gargalo para reduzir o time to market. E o objetivo do projeto é permitir às empresas do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos simular os estudos de estabilidade com redução de prazo e de custos, trazendo agilidade e encurtando o tempo necessário para lançamento de novos produtos. Deixarei os detalhes deste projeto inovador para o Sérgio explorar mais amplamente, mas esse é apenas um exemplo de como a aplicação da tecnologia agiliza a implementação de estratégias, viabilizando processos de inovação e aumentando a competitividade do setor. Desejo a todos um bom evento e passo a palavra para o amigo Grandini. Olá a todos, boa tarde, João. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado pela oportunidade de falarmos da perspectiva do setor, um pouquinho a respeito de digitalização, inovação, indústria 4.0, algo que é tão importante que nós pretendemos explorar bastante aí durante esse ciclo, né, durante essas 5 semanas que estaremos juntos, né, debatendo este assunto que é tão importante e relevante para os nossos negócios. Hoje nós vamos falar de estratégia, né? Hoje nós vamos falar da estratégia para a inovação, estratégia para a implantação de um conceito de inovação dentro das nossas empresas, né? Semana passada falamos de pessoas e eu não sei quantas pessoas estão participando hoje que já participaram na semana passada. Então, na verdade, nós vamos manter mais ou menos esse formato exato, adequado para o escopo da conversa do dia, né, a cada ciclo, a cada palestra, né? Então, eu queria, antes de mais nada, lembrá-los, né, 4 pontos aí importantes, antes de compartilhar com vocês uma apresentação para contextualizar um pouquinho o que nós estamos fazendo por aqui hoje, né? Queria lembrá-los que nós temos aí, vocês devem ter recebido um e-mail onde vocês possam participar, né, do nosso projeto aí, da nossa iniciativa de nuvem de palavras. Entrem lá, né, é o Mentimeter. Vocês podem entrar no Mentimeter e colocar palavras que remetem para vocês à situação de indústria 4.0, a situação de digitalização, dentro dos diversos contextos que estão sendo cobertos aí durante o nosso ciclo. Né? Como falei, semana passada falamos de pessoas, hoje estamos falando de inovação, vamos falar de mercado, vamos falar de operações, supply chain, né? Enfim, nós vamos falar esses assuntos, coloquem lá, porque na última live nós vamos pegar esta nuvem e nós vamos transformar esta nuvem, esses insights que vocês estão dando, que nós estamos construindo de uma maneira colaborativa, em pontos a serem debatidos com todos os palestrantes, né? Então, nessa nossa última live, todos os palestrantes estarão juntos e nós vamos explorar todo o conhecimento deles, né, com base no resultado que vier
dessa nuvem que nós estamos construindo. Por favor, o que nós estamos fazendo só faz sentido com a participação de vocês. Então, participem através das perguntas, coloquem as suas perguntas no chat. As suas perguntas estão vindo para a gente. Eu e o Sérgio, nós estamos aqui para mediar essa conversa, esse bate-papo, né, hoje com o Luiz e com o Rafael, e nós vamos passar para eles as suas perguntas. Então, participem, né, conforme as perguntas vierem vindo, não precisa esperar terminar, né, podem já ir colocando os seus pontos da forma como acharem conveniente no desenvolvimento, né, das palestras e das conversas que teremos, né? Caso ficar alguma pergunta para o final sem ser respondida, né, nós nos comprometemos a mandar a resposta por escrito para vocês posteriormente, né? E não esqueçam de, por favor, preencherem a pesquisa de satisfação para que a gente possa estar aprimorando aí a forma como estamos fazendo as apresentações, que a BPEC possa preparar cada vez melhor aí assuntos interessantes e do interesse do setor para que esse conhecimento se espalhe e a gente chegue onde tem que chegar. Bom, queria pedir para a Soraya. Soraya, você deixa eu compartilhar a tela, por favor? Eu acho que todos já devem estar vendo a minha tela, né? Alguém só pode confirmar para mim se está vendo a tela, por favor? Bom, estou entendendo que todos estão vendo a tela, né? Ok. Ok, obrigado. Bom, o que eu queria colocar para vocês? Nós estamos falando sobre indústria 4.0, estamos falando sobre digitalização e o nosso grande objetivo é falar sobre desmistificação. Desmistificar esse assunto, né? O que é desmistificar? É tirar uma mística existente, né? E eu acho que por tudo que a gente passa e por tudo aquilo que a gente tem que desenvolver, principalmente aqui no Brasil, nós temos aí uma mística, né, de que tudo é mais difícil, tudo é mais complicado e que tudo vai levar tempo, tudo é dependente, enfim. A gente tem, na verdade, passado por situações onde que muitas vezes isso de fato acontece, né? Mas existe uma mística em cima de indústria 4.0 de que não é para mim, que não é o momento, de que não é a hora, que isso tudo pode ser moda, que isso tudo, na verdade, não é necessário, né? Na verdade, o que eu queria compartilhar com vocês é o contrário. Eu acho que os temas vão ser cobertos pelos palestrantes. Eu queria só rapidamente mostrar para vocês a mística, na verdade, que fica para aqueles que avançaram e para aqueles que já estão numa situação bem evoluída. Inclusive, tem empresas no Brasil que fazem parte desse contexto que eu estou mostrando para vocês, que desmistificam um pouco essa mística que nós criamos com relação à indústria 4.0. E que, na verdade, criam uma condição que essa sim deve ser a mística que a gente tem que mirar, desculpem, que a gente tem que mirar, que a gente tem que tentar conhecer e acreditar para desenvolver a partir daí, né, um caminho, uma jornada para que a gente chegue lá onde que essas empresas chegaram. Essas empresas são conhecidas como empresas farol, né? E este, na verdade, é um conceito que eu vou explicar para vocês, só que antes de explicar o conceito, eu queria só rapidamente explicar o que é indústria 4.0, o que é o 4.0, antes da gente falar do que são as empresas farol, né? Bom, 4.0, a gente pode simplificar e eu acho que trazer 4.0 da perspectiva que ela é formada por 4 pilares, né, dá um entendimento muito amplo para a gente, né? Ela tem o pilar principal, que é o pilar da conexão, da internet das coisas, né? A conexão, a sensorização e a comunicação, a integração. Então, é muito mais integração do que automação, né? Essa é uma das místicas. Passa a dar para a gente a condição de analisar uma quantidade muito grande em real time, né, de dados, ou seja, colher dados, analisar esses dados e fazer toda a parte analítica. Isso dá condição para que a gente passe a atuar de uma maneira muito mais preditiva, né, muito mais na frente, possa tomar decisões muito mais inteligentes com relação ao processo de ajuste que nós temos nos nossos negócios, nas nossas áreas, independentemente do processo do setor, né? E, claro, tudo isso dentro de um processo onde o cybersecurity é super importante para que nós não tenhamos problema na administração geral desses dados, dessas informações, nos expondo a riscos de invasão. Então, a internet das coisas, a geração de dados, né, a inteligência artificial, como o João mesmo comentou, através do Analytics, e a questão da segurança, eles compõem os 4 pilares que definem a inteligência, que definem a indústria 4.0. E, de fato, isso acabou sendo baseado, né,
em alguns princípios. Os princípios que suportam a indústria 4.0 é que nós temos condição de ver tudo em tempo real, real time é o nome do jogo, então a gente consegue ser muito mais proativo no nosso processo de tomada de decisão, a gente consegue descentralizar, então a gente muitas vezes tem a dificuldade de ver o detalhe exato de onde acontece, então nós podemos ver o todo, porém podemos entrar no detalhe necessário para que a gente possa ter a visão exata de onde nós temos que agir, de que forma que nós podemos atuar, né? Muito voltada, orientada para serviços, né? A customer, a client experience, né? No sentido de atender demandas específicas, né? Em função da descentralização, a gente cria a possibilidade com a indústria 4.0 de trabalhar de forma modular, então a modularidade é um princípio importante da indústria 4.0, e a virtualização, a gente pode passar a tomar decisões, a gente pode passar a fazer análises não necessariamente com o meio físico, com o meio material constituído, mas de uma maneira virtual. A gente pode construir processos e ter a possibilidade de simular, né, situações através da virtualização que ela nos fornece, através daqueles 4 pilares que eu comentei. E, claro, isso tudo traz consequências, isso tudo traz a possibilidade da geração de novos modelos de negócio, isso traz para a gente a condição de atender, como eu falei, a personalização e a massificação da customização, né? É estranho massificar o que é customizado, mas sim, né, ter a competência, né, de ter a habilidade para garantir a customização que os nossos clientes desejam, por isso que ela é voltada, orientada muito forte a serviço, com certeza trazendo um outro patamar de profissionalização e qualificação, principalmente do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista do que a gente chama dos soft skills, né? Os skills, as habilidades comportamentais esperadas, né, para que nós possamos viver dentro desse contexto. Muito explorado esse assunto na semana passada, e um papel diferenciado de TI, né, totalmente diferente daquele que nós conhecemos, né, mas muito mais voltado principalmente para a parte de gestão de dados e análise de dados. Bom, isso posto, entendido rapidamente, o que é a indústria 4.0, então a gente parte do princípio de que já temos esse conhecimento básico, a gente pode falar de indústria 4.0 com essa propriedade, entender o que são as empresas farol. As empresas farol é um conceito definido pelo World Economic Forum, né? E no processo de benchmark, de pesquisa desenvolvido junto com a McKinsey, né? Onde eles mapearam, né, 44 indústrias de vários portes, de vários setores e de várias regiões do mundo, né? Então aqui já começa a mostrar um pouco dessa mística, né? Não é só em região desenvolvida, não é só em país onde você tem a tecnologia desenvolvida, são vários países, inclusive depois eu vou pedir para o pessoal compartilhar com vocês este link, onde vocês podem ter acesso ao detalhe desse estudo que foi feito. E lá vocês vão ver, né, que tem países do leste europeu com empresas instaladas lá, que são empresas farol de indústria 4.0, e tem 2 empresas, inclusive no Brasil, que já são consideradas empresas farol, né? Tem empresas no Sudeste Asiático, sim, né? Tem empresas no México, enfim, praticamente em todas as regiões, independentemente do quão avançada ela esteja, né? Eles já estão trabalhando com a indústria 4.0 há muito tempo, né? Ou seja, já estão colhendo, na verdade, o resultado da escala da indústria 4.0. A indústria 4.0 para eles não é mais piloto, não é mais teste. De fato, já é uma realidade. Eles trabalham dentro do conceito completo, pleno, de integração de inteligência artificial, do uso de ferramentas automatizadas, de processos de automação. E lá, eles já têm hoje condição de gerar a verdadeira mística, né? A mística que a gente entende, né? Que ela possa ser a referência que vai guiar, que vai ser o farol, que vai mostrar a luz aí que nós devemos perseguir nesse processo de implementação. Lá, eles já concluem que essas empresas hoje, elas injetam, né, capital humano, elas injetam conhecimento, elas injetam qualificação, elas injetam potencialização do capital humano existente, né? Diferente daquela mística que a gente tem de que a questão do desemprego estrutural, a questão do desemprego em massa, da substituição do homem por máquina, né? É a visão da indústria 4.0. É claro que isso vai acontecer com a indústria 4.0 ou não. Mas o grande ponto aqui, que é entendimento dessas empresas que já estão avançadas, é que elas têm que aprimorar, melhorar, insuflar, né? Injetar capital humano nas suas operações. Elas têm que redefinir os seus benchmarks, né? O crescimento e as modificações, os resultados, não são mais resultados marginais, são
feitos e são atingidos em outros patamares. Então, redefinir com quem se compara, né? É por isso que, inclusive, eles criaram um pouco isso, para que a régua, a referência passe a ser outra, porque, de novo, os resultados obtidos têm sido muito, muito importantes, né? Nessa pesquisa, vocês vão ver o que elas estão fazendo e quais são os resultados que elas estão alcançando, né? Trabalho em colaboração e no conceito de ecossistema de inovação aberta. Como eu falei, são empresas de grande e pequeno porte, instaladas em locais onde a economia é desenvolvida ou economia emergente, né? E geram um alto impacto, um alto resultado com uma outra mística, né? Com o mínimo de substituição de ativos e com o mínimo de investimento em ativos, né? Melhorando e aprimorando aquilo que já tem instalado, né? E isso tanto do ponto de vista industrial, manufatura, como do ponto de vista de sistema, né? End-to-end, como o João falou, poxa, a gente precisa usar processos de inteligência artificial para desenvolver a nossa velocidade de time to market, né? Quer dizer, está aqui dentro desse processo end-to-end. Como é que a gente pode juntar as pontas do nosso consumidor, junto com os nossos fornecedores e juntos, né, fazer esse desenvolvimento desse processo de uma maneira mais integrada? Esta é a visão deles e é dessa forma que eles estão conseguindo evoluir. E quais são as alavancas, né? O que na verdade, acaba impulsionando esse processo, todos esses resultados que eles estão chegando e essa mística que está sendo criada? Basicamente, com base muito grande em analytics, basicamente num processo de democratização da tecnologia oferecida verticalmente em todos os níveis dentro dessas empresas e desta organização, com um modo ágil de trabalhar, organizações voltadas para a agilidade, a mentalidade, mas também a estrutura organizacional das empresas montadas e construídas nesse sentido, com custos incrementais mínimos, né, para que esse processo aconteça, e, claro, a grande oportunidade gerando novos modelos de negócio. Via de regra, todas elas hoje têm um modelo de negócio complementar ou diferente daquele que elas tinham quando elas começaram esse processo. Então, essa mística, ela tem por alavanca esses pontos. E aí, né, quais são as habilidades necessárias? E aqui eu vou deixar por último aquela que nós vamos estar falando hoje a respeito disso. As habilidades necessárias para essas empresas, para essas organizações, dizem respeito a engajamento, envolvimento e participação efetiva do time como um todo nesse processo, qualificação, claro, e desenvolvimento das pessoas, lembrem-se, né, injetar, né, capital humano nas suas empresas, que tenham um sistema de rede que seja expansível, porque a ideia é que isso só aumente conforme o processo de integração vai acontecendo, inclusive de fornecedores, inclusive de clientes, né? Clientes intermediários, distribuidores ou clientes finais, consumidores, né? E no final das contas, esse é o ponto que vai ser explorado muito hoje pelo Luiz e pelo Rafa, no caso de alinhamento e entendimento de que tudo isso que está sendo feito não é por uma necessidade específica de uma área ou de um departamento ou de um setor, é porque a estratégia do negócio leva a transformação digital a um tal ponto em que tudo precisa se transformar definitivamente. Isso é um caso de negócio, isso é uma necessidade de mudança, né? E por aí vem um pouco daquilo do porquê que a gente precisa começar a pensar nisso, do porquê que a gente precisa ir atrás e tira um pouco daquela questão se é modismo ou não. Não é modismo, é questão de necessidade. A discussão é de que forma e quando que a gente vai começar a fazer o processo de implementação. Então, a gente vai explorar muito bem que essa habilidade principal de aliar a implementação da digitalização dentro de um contexto de estratégia e transformar isso na realidade de um negócio é muito importante. E, para finalizar, né, tem um papel esperado. Essas empresas, essas 44 empresas, dentro desse contexto que elas construíram, elas passam a ter um papel esperado. Que papel que se espera de uma empresa que está avançada na sua digitalização, na implementação da indústria 4.0? Primeiro ponto, aumentar ao invés de substituir as pessoas. O aumentar aqui é no sentido de fortalecer, enriquecer as suas pessoas, e não com um foco único e exclusivamente de produtividade, fazer mais com menos, mas sim fazer com que as atividades que não sejam atividades que agreguem valor sejam deixadas de lado para que a automação e que os processos sejam feitos e que as pessoas possam, de fato, usar o seu maior potencial, que é a sua capacidade, o capital humano, né, no desenvolvimento e a sua criatividade para desenvolvimento e crescimento do negócio como um todo, como o Rafa vai explorar muito essa questão da inovação e da criatividade, né? Investindo no desenvolvimento de novas habilidades, daquelas habilidades que eu coloquei, cada vez mais isso tem que ser reforçado, entender que a disseminação é fundamental e que elas fazem parte de um ecossistema
de inovação aberta e que elas têm uma responsabilidade para que esse ecossistema seja envolvido, ou seja, também puxarem o máximo possível as pequenas e médias empresas para o processo de desenvolvimento, né, e em todas as regiões, em todas as áreas do globo como um todo, né. E, claro, sem dúvida nenhuma, isso só faz sentido se a gente conseguir reverter essas atividades todas, né, como mais uma ferramenta, como mais um meio para que a gente possa abordar os desafios que as empresas têm com relação às mudanças climáticas, né, o seu compromisso com a sustentabilidade, o seu compromisso com o meio ambiente, mas também o seu compromisso com a sociedade como um todo, né? Então, assim, isso ser usado, ser visto como mais uma ferramenta. Então, assim, o que eu queria colocar para vocês como abertura, como introdução é isso. Então, eu já posso parar de compartilhar a minha tela, obrigado. E eu queria colocar esse ponto como contexto, como contextualização, para que os nossos palestrantes possam efetivamente começar o seu speech. Ok, gente? Então é isso, eu queria passar agora a palavra para o Sérgio, que ele vai apresentar o Luiz Rasquilha, que é o nosso primeiro... Desculpem, o Rafael Davini, que é o nosso primeiro palestrante. Ok? Não esqueçam das perguntas, vão participando e daqui a pouco a gente volta para conversar. Sérgio, está com você aí. Beleza. Já estou na área, vocês estão me ouvindo? Eu já estou te ouvindo. Tá bom. O me ouvindo, mas não me vendo, eu acho, porque eu também não estou me vendo, mas tudo bem, né? Está aqui compartilhar a minha webcam. Peraí, cadê? Deixa eu ver se eu apareço. Agora eu apareci na foto. Agora sim. Ouvindo e vendo. Bom, Gradini, obrigado pelo setting todo, né, desse evento, que eu acho que é extremamente importante. Eu só queria fazer um complemento à menção do João, e que nós trouxemos para o Conselho Científico esse ano o desafio de participar da redução do time to market, entendendo que uma das questões fundamentais é o ganho de competitividade das indústrias, né? E se nós pensarmos de uma empresa no nosso setor, quando ela pensa em um produto e ela lança esse produto, entre a ideia, a execução da ideia, o deployment dessa ideia e o lançamento do produto, dependendo do modelo de negócio, ele pode levar até 8 meses para chegar lá na ponta. E aí nós pensamos assim, ora, se eu estou hoje pesquisando tendências que aceleraram no seu processo de transformação, e eu levo 2 anos para desenvolver no P&D, ou 1 ano e meio quando eu vou mais rápido, a partir do ponto que eu observei a tendência, e levo mais 8 meses para que esse produto chegue até o final, então com que possibilidade de competir eu vou? E dentro desses processos que nós analisamos, existe a questão da estabilidade, sim, porque alguns anos atrás o principal impedimento seria o registro do produto, né? E as pessoas, inclusive, faziam um registro enquanto o processo de estabilidade corria, né? E às vezes acontecia do registro sair depois que a estabilidade terminava. Mas as realidades mudaram, o mundo também acelerou nessa forma, hoje se consegue fazer o registro muito mais rápido, mas às vezes o estudo de estabilidade, segurança, eles impactam o processo de lançamento de produto, porque qualquer estabilidade precisaria ser feita de pelo menos 90 dias. E o que nós imaginamos é que com uma aplicação de inteligência artificial num banco de dados, e aí a gente está discutindo hoje até um modelo, se esse banco de dados seria criado a partir de formulações ou se as empresas teriam interesse em fornecer seus bancos de dados, e a gente teria um algoritmo que, a hora que você digitasse os dados de uma determinada composição, ele te faz um screening, dando um potencial de estabilidade daquela formulação. Não só isso, mas a gente também pensa em desdobrar essa aplicação em modelos preditivos também para a saúde, para a segurança e toxicidade, né? A gente começar também a avaliar outros parâmetros. Porque, visto que as acelerações acontecem, nós também precisamos acelerar na forma de se chegar ao mercado. E não adianta nós só pensarmos em soluções cientificamente interessantes, viáveis, mas que não resolvam a questão da competitividade das organizações, porque senão nós estaremos fazendo sempre aquele modelo, né, da cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. A gente chegou depois que as coisas já mudaram, já foram, e nós precisamos dessa agilidade para fazer com que ganhemos competitividade quando desse mundo
não é um mundo só em transformação, né? É já transformado em transformação, né? Ele já foi transformado em transformação. As vertentes mais estáticas do mundo, elas acabaram, né? Aquelas vantagens competitivas que a gente enxergava claramente começo, meio, fim de fases, hoje se abre uma fronteira e sabemos lá o que é que vai acontecer, haja vista as empresas maiores hoje no mundo que não existiam 10 anos atrás e que cresceram e ocuparam espaço no mundo dos negócios e tudo que está ainda por trás dessa dinâmica. Então, não vou me delongar nisso, porque o Grandini já fez toda a introdução. O ponto importante é dizer que a ABPEC está atenta e, através do seu conselho científico, a gente também está buscando contribuir com o setor no sentido de oferecer novas soluções que permitam às empresas pequenas, médias, ganharem competitividade. Então, encerro aqui minhas palavras. Eu gostaria de chamar o próximo palestrante, que é o Rafael Davini. Ele é fundador e CEO da From Now On Consulting e From Now On School. Então, Rafael, a bola está contigo. Um abraço, boa sorte aí. Muito obrigado, Sérgio. Grandini, obrigado por compartilhar sua apresentação. Quero saudar os colegas, Luiz, em especial, que também está aqui, e juntos nós vamos aí falar sobre esse tema. Eu gostaria de pedir para a Marina me permitir compartilhar minha tela. Enquanto ela faz isso, eu sempre brinco que eu gostaria de ter nascido há 100 anos atrás e gostaria de viver mais 200 anos, porque eu acho que 300 anos, de 100 anos para trás e contando mais 200 à frente, acontecerão muito mais eventos do que talvez toda a história do universo juntas ao longo do seu tempo. Então, eu quero agradecer, eu vou compartilhar minha tela, inicio aqui a minha apresentação, eu só vou minimizar aqui no cantinho a minha plataforma que está aberta. A gente vai falar um pouquinho de caminhos da inovação na transformação digital. Eu gosto muito dessa frase, justamente porque ela traz a questão da diferença. Essa frase, então, foi trazida pelo Mark Miller, que é um cientista da computação. Ele dizia, sabe, as coisas serão realmente diferentes. Não, eu quero dizer realmente diferentes. Eu acho que a gente nunca sentiu tanto na nossa vida, de uma maneira geral, a força que essa palavra diferente ou diferença tem. Eu preparei uma agenda, nós vamos falar de desenvolvimento tecnológico e impactos, transformação digital, negócios e tendências e caminhos práticos para a inovação. E aí eu quero também trazer um pouquinho da minha visão e experiência em relação à implementação. Estou usando alguns slides guias aqui, gosto de contar histórias e começo trazendo alguns resumos ou insumos para reflexão a partir do desenvolvimento tecnológico e impactos. Vocês já devem ter ouvido falar do Gordon Moore, ele é um dos cofundadores da Intel e em 1965 ele postulou uma lei, ficou conhecida como Lei de Moore e ela vale ainda, afinal de contas a gente consegue pegar um transistor nas mãos. E essa lei ela diz que o número de transistores incorporados em um chip dobraria a cada 24 meses aproximadamente a partir de 1975. E ele escreveu essa lei em 1965. Essa lei ainda é válida e ela trouxe a gente até aqui e vai levar muito mais adiante, eu creio, em relação ao impacto que as tecnologias têm na nossa vida e nas indústrias de uma maneira geral. Essa lei ela pode ser vista em um gráfico simples de crescimento de negócios, por exemplo. Eu diria que ela representa o terceiro D ali, que é o D da disrupção, mas hoje a transformação digital tem permitido empresas digitalizar processos, transformando esses processos em oportunidades ou em oportunidades de negócio e também democratizando, desmonetizando um montão de soluções aí para as pessoas e para a sociedade. Eu confesso que tive uma indigestão muito grande, porque a indústria 4.0 a gente pode falar de um montão de coisas,
para guiar a minha fala, eu escolhi 2 temas, inteligência artificial e biologia digital, porque eu acho que está super conectado com as indústrias que fazem parte da ABPEC. Pelo menos eu vejo uma super conexão em relação a isso, obviamente entendendo que inúmeros outros temas fazem parte desse ecossistema. A gente fica sempre assim, pô, inteligência artificial, as máquinas, a conexão entre as máquinas, máquina ensinando máquina, pessoas perdendo trabalhos, e cria um monte de histórias na cabeça, como se isso tivesse acontecido hoje. E não foi. Na verdade, se a gente olhar um pouquinho e fizer um passeio pela história especificamente da inteligência artificial, a gente vai ver que um dos primeiros robôs já com inteligência artificial foi construído em 1939. Esse robô foi apresentado numa feira mundial e até cigarro ele fumou. Respondia a perguntas, interagia com os visitantes da feira e etc. De lá para cá, tudo se moveu de maneira rápida e exponencialmente a partir aí da década de 60. Em 97, nós tivemos o Garry Kasparov sendo derrotado pela inteligência artificial da IBM, o Deep Blue. Depois, em 2010, a mesma IBM conseguiu superiorizar sua inteligência artificial em um jogo da televisão muito famoso nos Estados Unidos. E ela deixou 2 concorrentes ou competidores humanos para trás. A gente está falando aí de jogos. Um pouquinho mais tarde, em 2016, o Google também cumpriu ali o seu papel como empresa de tecnologia, desenvolvedora de inteligência, e criou o Google DeepMind AlphaGo, que também venceu uma série de jogadores nesse jogo Go, que é um jogo de origem predominantemente asiática. O mais bacana de tudo é que em 2018, mudando um pouquinho a pegada de jogo, a IBM construiu um projeto chamado Project Debater, que conseguiu levar uma inteligência artificial a ser reconhecida como uma debatedora de peso frente a um humano especialista nesse assunto. A gente pode ver um desenvolvimento impactante das tecnologias. Nós temos uma série de tecnologias que impactam na indústria, elas estão aí listadas para que vocês deem uma olhada, e eu estou certo que são elas que estão provocando toda essa movimentação e, em alguns casos, toda essa disrupção nos diversos segmentos de negócios. E como é que a gente vê isso? A lista da S&P 500 tem um forecast em velocidade de entrada e saída de empresas dela para 2016 de 14 anos. Em 1960, ela durava mais ou menos aí 30, 33 anos para tirar ou entre uma empresa entrar e sair da lista. E a gente pode ver isso nesse gráfico, né? De 1965 até 2030, a diminuição do tempo em que uma organização entra nessa lista e sai dessa lista por alguma razão. Ou porque ela não existe mais, ou porque ela foi comprada, ou porque ela se associou a alguma outra organização, e assim sucessivamente. O fato, então, é que a gente precisa, para essa primeira parte, ter alguns pontos de referência. Então, a gente precisa alinhar as tecnologias existentes e disponíveis para que a gente possa transformar, de fato, os ecossistemas dos nossos negócios. E aqui eu trago, novamente, a palavra transformação. Partindo para a nossa segunda sessão, falando um pouquinho de transformação digital, negócios e tendências, eu escolhi a biologia digital. Eu acho muito bacana a gente olhar por essa perspectiva e vejo muita relação dessa perspectiva da biologia digital com as indústrias de bem de consumo pela tendência que a gente tem para o futuro. Se a gente pegar a biologia digital, a gente vai ver que o genoma humano ele foi um projeto que teve início ali no início dos anos 2000 e custou 2,7 bilhões de dólares para a sociedade de uma maneira geral, para o governo, para todo mundo que financiou esse projeto quando ele teve início. E o mais bacana é que esse projeto acompanhou o desenvolvimento da lei de Moore. Então, as tecnologias elas se desenvolveram de maneira exponencial e elas impactam projetos também a se desenvolverem de uma maneira exponencial. Mais do que isso, uma vez que a gente conseguiu digitalizar o DNA humano, mais ou menos há 2 anos, a gente também passou a conseguir editar o DNA humano. A gente consegue hoje
modificar o DNA humano a partir de interesses que nós temos. É óbvio que tudo isso tem um fator regulatório grande, tem um fator de compliance muito grande, mas para mim continua sendo incrível pensar como a indústria relacionada a bens de consumo em geral e que produzem soluções que entram em contato com o corpo humano podem pensar o futuro partindo aí da biologia ou da digitalização da biologia. Seguindo um pouquinho, ainda em relação à questão da digitalização do DNA, do genoma, e também com a questão de poder editar, a gente já consegue aplicar tecnologias sobre tudo isso. Então, hoje, a gente consegue gerar dados a partir do DNA humano e fazer com que as pessoas que são donas desses dados, ou seja, donas desses DNAs, possam receber quando a indústria utilizar o conjunto de dados que interessa para ela. A gente está falando de bilhões de pessoas que poderiam ter o seu DNA digitado e colocado dentro de uma plataforma de blockchain que ficasse acessível para outras indústrias de qualquer segmento que tenham interesse em estudar e entender dados que possam vir dessas informações. Então, a gente vê uma cadeia, digitalização do DNA, edição do DNA e como que o DNA entra no jogo de negócios com uma solução tecnológica como a blockchain. Mais do que isso, a gente tem toda a questão de dados. Hoje, a saúde humana, ela praticamente está sendo guiada por informações que vêm da análise de dados, do conjunto, registro, conjunto e análise de dados, em muitas frentes diferentes, cuidando de doenças, cuidando do bem-estar, cuidando da aparência, de uma série de coisas diferentes relacionadas à vida humana de uma maneira geral. Vocês já devem, obviamente, ter ouvido falar da Alphabet. A Alphabet é proprietária do Google. E a Alphabet tem uma empresa chamada Calico, e essa empresa, justamente, o que está fazendo é buscando soluções para o envelhecimento humano. Essa empresa acredita que o envelhecimento humano não é algo natural, é algo patológico, e por isso vem pesquisando, por meio da biologia digital, soluções para mitigar, diminuir e retardar o envelhecimento humano. E o que a gente sabe, obviamente, que vem depois disso, é a gente se livrar da morte por causas naturais. Então, eu acho extremamente bacana pensar nessa perspectiva a longo prazo. Aterrissando um pouquinho mais para o prático, tem uma empresa super bacana que eu gosto muito, que ela trabalha com uma solução física para fazer a prevenção de câncer do intestino reto, de colo de reto. Como é que ela faz isso? Ela basicamente insere um sistema físico dentro do vaso sanitário e essa tecnologia consegue avaliar as fezes das pessoas. E o mais bacana de tudo isso é que essa empresa, até 2027, ela não só quer trabalhar na prevenção desse tipo de patologia, como também atuar entendendo melhor como funciona a saúde da pele e a saúde do couro cabeludo. Então, tudo isso a partir do banheiro, por meio da inteligência artificial, de sensores, da conexão 5G, internet das coisas e etc. A gente começa a ver, então, que as oportunidades de modelos e de negócios também, elas não têm mais limites. Com criatividade, a gente consegue, obviamente, desenvolver soluções incríveis em qualquer área da indústria, e na nossa, na de vocês, não é diferente. O que a gente pode, então, tirar, né, dessas informações que eu trouxe? Há uma queda constante nos valores financeiros das tecnologias, uma maior velocidade para a implementação das tecnologias a favor da inovação. Eu preciso e quero e devo personalizar sempre, focar no que é mais importante para cada pessoa e preciso ter atenção na visão do ecossistema. Por quê? Porque muitas empresas que hoje começam as suas operações serão, obviamente, as disruptoras de empresas já existentes amanhã. A nossa terceira parte, ela tem relação com caminhos práticos para a inovação e partindo aí de um ângulo de implementação. Eu gosto muito desse framework que a gente utiliza, que ele envolve a fase de ideação e de execução. A fase de ideação é muito importante. Eu definir problema, eu descobrir cliente, eu testar a hipótese e eu criar. E aqui, pessoal, é soft skills.
Aqui são pessoas trabalhando coletivamente, colaborativamente, por meio de algum tipo de approach. Eu gosto muito do design thinking, me encanta trabalhar, o que eu uso no meu dia a dia, para poder entender esses aspectos que têm relação com a implementação da inovação. Depois disso, uma vez que eu tenho essas informações nas mãos, eu preciso executar. E aí, obviamente, que quando a gente fala de uma perspectiva de startup, eu falo em incubação, eu falo em escalar o negócio, falo em fazer a gestão do ciclo de vida disso tudo, e o mais importante, gestão da mudança. Gestão da mudança. Tem um conceito que eu aprendi, e eu gosto muito, que é o conceito das capacidades dinâmicas. Essas capacidades dinâmicas é o que traz para a gente, na verdade, conseguir mover com sucesso dentro dessas duas partes do framework, da ideação e da execução. E o que são essas capacidades dinâmicas, basicamente? É o senso de percepção, o senso de aprendizado e o senso de transformação. Onde a gente vê isso muito claro? Exemplos práticos para que a gente possa enxergar. Eu trouxe 3 empresas que tiveram ou não tiveram esses 3 sensos. Então, a TIT, por exemplo, ela foi craque no senso de percepção. A TIT ela conseguiu, há vários anos atrás, há mais ou menos 2 décadas, entender como seria o desenvolvimento e o uso das chamadas e soluções telefônicas em geral. Então, eles colocaram ali um grupo de executivos para pensar nesses caminhos do desenvolvimento da telefonia de uma maneira geral. O senso de aprendizado parece que não foi utilizado pela Kodak, porque algo que faltou, que foi um dos fatores que levou a Kodak ao insucesso, foi justamente não conseguir aprender com aquilo que o mercado vinha trazendo de sinais. E o que mais me encanta é o senso de transformação que a Apple teve. Se a gente pegar a história do primeiro iPhone em 2007, a gente vai perceber que os caras da Apple, eles não só tinham um produto extremamente diferenciado em mãos, que eles haviam criado, e que bateu BlackBerry, a Nokia, a própria Motorola, como também eles desenvolveram um modelo de negócio totalmente disruptivo. E, inclusive, eu acho bem legal, porque o antigo CEO da Nokia fala que não foi o produto da Apple que fez com que a Nokia perdesse a participação no mercado. Foi sim o ecossistema que a Apple criou em torno de um modelo de negócio. Então, aqui a gente consegue perceber muito claramente o senso de percepção atuando, o senso de aprendizado e o senso de transformação. Avançando um pouquinho, eu não posso descuidar das estratégias. E para estratégias, o que eu acho interessante de trazer à tona são pontos de referências competitivos. O Grandini trouxe isso, as empresas faróis. Os limites mentais, que eu acredito muito que tenha sido discutido a semana passada, quando foi falado de soft skills. É a gente conseguir realmente pensar fora da caixinha. Destaques e sombras. Tem um exemplo muito bacana que eu curto, que é o seguinte. Alguns anos atrás, empresas como Fiat, como Chrysler, como a própria Ford, elas adotavam como destaque, como empresas farol, por exemplo, a Toyota. E, na verdade, se a gente for fazer uma análise, uma reflexão, eles deveriam ter colocado o olho, era no Google, na Tesla, que são empresas que fizeram a disrupção, estão fazendo a disrupção do segmento automotivo. E hoje, essencial também é a questão das métricas. A gente precisa estabelecer as métricas corretas. E para o universo digital, eu acho bastante interessante a gente pensar da perspectiva de máquinas, de plataforma e de multidão. Máquinas são as tecnologias que nós temos, as plataformas são os momentos, as oportunidades de conexão que a gente cria entre as pessoas e os propósitos das organizações, e a multidão é bem bacana porque trata justamente da inovação aberta. É a gente entender que as organizações não conseguem mais inovar considerando somente o seu ecossistema interno, aquilo que elas têm dentro ali dos seus muros. Então, acho bastante importante ressaltar esses 4 pontos relacionados à estratégia. Eu gosto muito do Design Thinking, trabalho com isso, tenho sucesso implementando muitas soluções dentro de organizações, seja criando processos, modelos de negócios,
produtos digitais, e ele justamente humaniza muito o processo de inovação, ao meu ver. Eu consigo colocar pessoas para que elas possam descobrir, definir, desenvolver, entregar, e tudo isso dentro da oportunidade de divergir e de convergir, utilizando a diversidade, utilizando diferentes experiências de vida, diferentes experiências profissionais, para conseguir resolver problemas, definir bem um problema e entregar soluções para estes problemas, que é o que a gente chama de inovação. Então, na verdade, nada é um bicho de 7 cabeças, a gente precisa, obviamente, estar atento, ter esses sensos, né, intuitivos e analíticos em relação ao mercado, considerar tecnologias, trabalhar soft skills para conseguir entrar e seguir com sucesso dentro desse lance da transformação digital. Aqui eu consigo entender problema, observar, criar ponto de vista, idear, prototipar, testar e, obviamente, sempre voltar no ponto que eu entendo que seja importante e relevante para o processo todo, fazendo uma iteração. Então, finalmente, os nossos pontos aí relacionados à seção 3 idear e executar é sempre essencial. Eu preciso desenvolver capacidades dinâmicas dentro das organizações, e existem caminhos para isso. Eu preciso sempre reavaliar estratégias e transformar o mindset, o approach em relação, principalmente, à resolução de problemas, ok? Eu termino aqui a minha apresentação. Eu quero trazer uma outra frase que me inspira muito, do Nikola Tesla, que ele diz: eu acho que não há maior estação que possa passar pelo coração de um homem igual a sentida pelo inventor quando vê alguma criação do cérebro humano caminhando para o sucesso. Então, essa é a minha contribuição. Eu agradeço a todos aí e seguimos. Muito obrigado. Bom, gostaríamos de agradecer, então, ao Rafael, porque trouxe para nós, acho que, os conteúdos enriquecedores do ponto de vista do que esse evento propõe, que é discutir a 4.0 e também as formas de implementação, né? Então, dando sequência ao nosso evento, eu gostaria de chamar agora o Luiz Rasquilha. Ele é CEO da Inova Consulting e da Inova Business School. E, junto conosco aqui, podendo permitir-nos iluminar o caminho e trazer novas perspectivas. Luiz, está contigo. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. Um prazer poder fazer parte desta troca de ideias, deste debate. Também agradecer ao Grandini e a toda a ABPEC a possibilidade de estar com vocês. Eu não estou com slides hoje, enfim, o Rafael fez uma excelente colocação dos comentários e do tema que o mundo vive. Eu queria pegar a peteca que ele deixou e trazer uma reflexão de apontando para frente a importância do momento que nós vivemos. Se fala muito em tecnologia, se fala muito nesta 4ª revolução industrial, e ela precisa ser enquadrada naquilo que é o porquê de hoje estarmos todos debaixo desta conhecida e amplamente divulgada transformação. Não só digital, mas transformação para valer, aquela frase que o Rafael trouxe logo de entrada: o mundo é diferente, é realmente diferente. O que aconteceu muito rapidamente da última década, para reforçar aquilo que o Rafael trouxe, mas depois perspectivar, na minha opinião, aquilo que são os próximos anos e os grandes desafios que todos nós vamos enfrentar como profissionais, como indivíduos, como, obviamente, seres humanos. Há 3 momentos que marcam a nossa história recente, em cima de tudo aquilo que o Rafael falou, mas que eu entendo que são a origem de nós estarmos aqui. O primeiro é 2010, é a massificação dos smartphones da nossa vida, que acelerou a proposta de conectividade, sem a qual hoje nós não conseguimos, eu diria, quase viver. O grande desafio que eu sempre falo para o time, para as pessoas, fica 2 dias sem estar conectado, 2 dias sem celular, e vê se você consegue, vê se a sua pressão não aumenta, se o batimento cardíaco não sobe, se a ansiedade não explode. Então, o primeiro pilar de transformação da última década, 2010, 2020, foi um pilar de gadgets, que nos envolveu num contexto de tal
forma transformador pela via da conexão que nós hoje não conseguimos viver sem ele. E ele é hoje parte indissociável da nossa vida pessoal e profissional. O segundo pilar, o próprio tema fala disso, é a quarta revolução industrial, data de 2016, quando o Fórum Econômico Mundial diz o seguinte: bom, a adoção dos gadgets de conexão, dos smartphones, pela mão dos consumidores e a transformação comportamental que isso operou, aliado à evolução tecnológica que está em curso, significa uma nova revolução, a quarta revolução industrial, onde se fala do poder da tecnologia, mas tem que plugar também o poder da conectividade. E o que isso significa é que não pode ser apenas tecnologia por tecnologia, digital por digital, mas tem que ser transformação de tudo o que nós conhecemos. E eu falo que transformação digital é muito mais transformação do que digital. É muito mais uma lógica de mindset, de novo mindset, de pensamento, de atuação, de comportamento, influenciado pela evolução radical que a tecnologia está trazendo. E o terceiro pilar da década passada é o nosso, infelizmente, conhecido Covid-19, que em outubro de 2019 veio provar que a quarta revolução industrial e toda a digitalização do mundo precisava ser rapidamente implementada. Não vou entrar aqui no foro da medicina, que não é a minha área, mas pela lógica da gestão, o Covid não transformou o mundo. O Covid acelerou uma transformação que já estava em curso, uma transformação que já estava mapeada e que eu digo que só não viu quem não quis. E hoje onde estamos? Num debate profundo, amplo, de que as empresas todas, independente do porte, da história, do volume e da área de negócio, precisam repensar as suas áreas de atuação e a sua forma como a vida delas vai seguir. Tenho usado uma frase há muitos anos que eu uso, que é: o que nos trouxe até aqui não nos leva para o futuro. E o que nos trouxe até 2020, garantidamente não nos leva para 2030. Não é porque eu gostaria que isso acontecesse, mas a vida é essa, porque estamos no maior momento de transformação da história. Não tem na história da humanidade um momento tão transformador como aquele que nós estamos vivendo agora. Não tem. E se nós pudermos olhar na história, quem gosta de história, eu sou um cara mais de mapeamento de cenários de futuro, mas quem gosta de história não encontra na história da humanidade um momento com tantas transformações como aquelas que estão acontecendo hoje. E não é só transformação tecnológica, é transformação humana também, é transformação política, econômica, social, ambiental. E tudo isso está na mesma esteira de entendimento, e, portanto, não podemos apenas dizer: bom, mas se eu implementar uma solução tecnológica A ou B, um IoT, um Big Data, um sensor, o que for, eu estou preparado para essa nova realidade. Nada mais errado, por duas razões. A primeira, porque a realidade que nós estamos vivendo é outra daquela que nós conhecíamos. Ou seja, nós estamos hoje ainda no meio do olho do furacão, infelizmente, mas ainda estamos no meio do olho do furacão sem entender muito bem para onde o mundo caminha, e eu tentarei daqui a uns minutos já colocar a minha perspectiva de para onde o mundo vai em cima de uma pesquisa da Inova que vai ser apresentada na outra semana, dia 23, no nosso Inova Day, que aprofunda e perspectiva o mundo em 2030. Mas eu chego lá. Mas o primeiro ponto, falava eu, é que a realidade é outra. E, portanto, o primeiro perigo que as empresas enfrentam e que os profissionais enfrentam é acharem que daqui a 1, 2, 3, 6 meses voltaremos ao que era outubro de 2019. Voltaremos a trabalhar naquele ritmo, a nos relacionarmos daquela forma, a viver num contexto que era o do ano passado. E esse é o primeiro perigo, porque não vamos voltar a viver, a nos relacionarmos, a aprender, a ensinar, a trabalhar como era antes. Não tem nenhum problema, é o que é a vida, quem gosta, quem não gosta. Não me cabe a mim fazer juízo de valor sobre esse tema, mas cabe-me a mim, enquanto profissional da área, dizer: olha, o mundo mudou para valer. E não é, o Curzano diz, não é uma era de mudanças, é uma mudança de era. Nós estamos hoje com uma folha branca na mesa para tentar desenhar, não é redesenhar, desenhar aquilo que pode ser o nosso futuro próximo. E o segundo ponto, eu digo que a realidade mudou e o comportamento humano mudou. As pessoas mudaram. Nós adotamos, ao longo da última década, e principalmente ao longo dos últimos 8 meses, um conjunto de novos comportamentos, de novas soluções, que
se provaram eficientes, que funcionam e para a qual eu não quero voltar atrás. E, portanto, hoje, não peça à minha mãe, que tem 75 anos, ela voltar ao banco para fazer as operações. Ela tem um aplicativo. Ela tem um aplicativo que resolve a vida dela em tudo. E, portanto, quando nós fomos empurrados para esta realidade de mundo pós-Covid, muito influenciado pelo mundo da conexão, que representa a quarta revolução industrial, não só suportada em tecnologia, mas suportada em comportamento humano, isso nos traz para uma reflexão futura que, na minha opinião, tem 3 vertentes. A primeira, os livros de gestão vão ter que ser reescritos. As verdades de gestão, as regras da gestão, a forma como as empresas funcionaram até aqui, não as vai sustentar na próxima década e nas próximas décadas. Fato mais que comprovado, e começamos a entender e a tomar decisões para desenvolver algumas competências, e o Veras falou com certeza disso, algumas competências para se preparar para o que está acontecendo, ou vai ser difícil ultrapassar esta barreira, esta transformação que está acontecendo. O segundo ponto é que as empresas, reescrevendo o livro da gestão, as empresas têm que repensar a sua forma de atuar. E independente da área, mais industrial, mais varejo, mais B2B, mais B2C, o grande desafio que nós temos pela frente é um desafio de transformação do modelo de gestão e do pensamento da gestão. Não chega apenas conectar tecnologia, implementar soluções, se não prepararmos as pessoas, em primeiro lugar, para a transformação que está acontecendo. E nesse contexto, eu vejo 4 pilares que são, para mim, fundamentais na gestão das empresas do presente e do futuro. Em primeiro lugar, e é por esta ordem, pessoas. São as pessoas que fazem a transformação, são as pessoas que implementam a solução tecnológica, são as pessoas que operam a tecnologia dentro das empresas. E, portanto, o primeiro pilar de transformação está em cima das pessoas, da importância de termos pessoas engajadas, preparadas, motivadas, provocadas para pensar diferente e ter a coragem de testar coisas diferentes. Em segundo lugar, a tecnologia, porque a tecnologia faz parte da jogada, faz parte da jornada, e hoje nenhuma empresa conseguirá sobreviver se não adotar os princípios da quarta revolução industrial, que falam da importância da tecnologia e da conectividade, ou seja, disponibilizando a tecnologia não como fim, mas como enabler, como meio para chegar a alguma coisa. E o que é esse algo, que é o ponto de chegada? Informação. O asset, o santo grau do mundo hoje, nas próximas décadas, está centrado no poder da informação. E não é a informação pela informação, não é o data apenas, é a informação transformada em conhecimento. É a informação que consegue ajudar a empresa a tomar as melhores decisões, a reduzir a incerteza, a reduzir a ambiguidade e a ser mais certeira e mais assertiva nas suas tomadas de decisão. Nós estamos em presença de uma transformação única na história que está abandonando a infraestrutura e a capacidade instalada, está adotando o poder computacional para processamento de informação e tradução dessa informação em conhecimento aplicado. Isso é hoje a realidade das redes sociais, é a realidade dos aplicativos, é a realidade de tudo aquilo que, de alguma forma, direciona e influencia a gestão moderna e, eu diria, a gestão futura. Isso nos traz para uma reflexão adicional, que é a reflexão de para onde vamos, para onde vai este mundo e de que forma a gente precisa se preparar para ele. Bom, nós estamos em presença de 2 revoluções simultâneas. A quarta revolução industrial, que é a convergência dos sistemas físicos, tecnológicos e biológicos, que é uma revolução com ampla visibilidade, tem tirado um pouquinho de visibilidade a uma outra que está em curso. Quais são as 2 revoluções em simultâneo? É a revolução tecnológica, chamada Infotech, ou Infotecnologia, e que tem a ver com o poder computacional, o crescimento exponencial, como o Rafael falou, da inteligência artificial, do machine learning, de tudo aquilo que nós hoje entendemos que faz parte do mundo presente e futuro da tecnologia. Infotech é uma revolução, não é a única, e a Infotech não faz nada sozinha. Ou seja, se eu colocar a tecnologia pela tecnologia, as empresas vão continuar no mesmo lugar.
A segunda revolução que está em curso, e que para mim talvez seja mais importante que a tecnológica, é a chamada biotech, a revolução da biotecnologia, a biologia tecnológica, que é a transformação que o ser humano está operando em si próprio. E quando nós olhamos para a fusão destas duas, infotech e biotech, nós estamos já discutindo a quinta revolução industrial, aquilo que é a geração singular, a singularidade ou a geração algorítmica. O Harari, o autor israelense, fala que esta é a última geração de Homo sapiens. A próxima geração será uma geração algorítmica que está sendo criada em cima não da seleção natural, mas em cima do design inteligente de dados, de algoritmos que vão conseguir saber o que nós queremos sem a gente saber que ainda quer, de algoritmos que vão medir pressão sanguínea, dilatação da pupila, toda uma dinâmica de comportamento humano e de evolução do comportamento humano que vai gerar dados suficientes para que as máquinas possam reajustar a sua atuação para nos servir melhor. Eu não sou da teoria de que temos aí uma Skynet, de que a tecnologia vai, os robôs vão mandar nos seres humanos. Não há nenhum dado, nenhuma pesquisa séria que aponte esse caminho. Antes, pelo contrário, há perigos, há desafios, mas não há uma ameaça digital presente. O que existe é a necessidade da gente reajustar a uma nova realidade estrutural do mundo que passa por infotech e por biotech. E me permitam ainda, em mais alguns minutos, compartilhar um pouquinho com vocês o que significa biotech. Quais são as grandes ideias que a biotech nos está mostrando? Primeiro, que a expectativa de vida vai chegar a 150 anos. Ou seja, nós estamos e vamos durar mais tempo. Isso tem um impacto direto no que nós chamamos, um dos nossos professores da Inova, o colega até do Grandini, fala do Great Talents, do talento dos mais velhos, do talento dos cabeça de prata, que é o fato de, ao durarmos mais tempo e termos mais experiência acumulada, vamos dispor de mais capacidade para poder prestar os nossos serviços e disponibilizar o nosso conhecimento. Só que não chega apenas estender a expectativa de vida. Precisamos preparar os seres humanos para isso. E por isso se fala em implantáveis massificados, se fala em implantes cerebrais, se fala em upgrade de memória, se fala em cérebros conectados com outros cérebros, se fala muito no chamado bio-humano, ou seja, o biológico humano, onde, sem dúvida, um dos segredos e um dos desafios do futuro vai ser a programação de corpos, cérebros e mentes. Nós hoje estamos discutindo a programação tecnológica das máquinas, mas já, nos próximos 10 anos, vamos começar a discutir a programação dos seres humanos, dos corpos, das mentes e dos cérebros. Com tudo que isso tem de desafio, com tudo que isso tem de medo incorporado e com tudo que isso tem de oportunidades. Do outro lado da equação, a infotech traz-nos o quê? Como eu falei, data, a informação disponível. E essa informação disponível nos traz, basicamente, para o mundo algorítmico, onde a inteligência artificial e a conexão, qualquer coisa G, se fala hoje em 5G, mas já há teste 6G, já se fala que isso pode ficar desatualizado nos próximos 5, 10 anos. Isso nos traz para uma coisa que, na minha opinião, é o maior desafio da história que nós vamos enfrentar. A consciência robótica, onde máquinas vão estar ao nível do ser humano em raciocínio e em performance. A transcendência, porque obviamente isso leva para uma outra realidade que nós não conhecemos ainda hoje, qual é? E o chamado over-reality, ou seja, nós estaremos vivendo outras realidades que não vão ser aquelas que nós conhecemos hoje. Pode parecer meio Matrix, pode parecer meio Black Mirror, mas está acontecendo. E qual é o nosso desafio como gestores? Qual é o nosso desafio como profissionais que, de alguma forma, têm as suas empresas e querem dizer, bom, como é que eu vou tratar esta conversa? Eu diria que a quarta revolução industrial e esta indústria 4.0 está acelerando basicamente aquilo que é o digital upskilling, a preparação das pessoas para um mundo mais digital, e não é tecnologia, é competência nas pessoas.
uma transformação da gestão, que nós na Inova chamamos de business pulse, ou de pulse, o pulsar dos negócios, em cima de uma realidade que é processos, dinâmicas, formas de trabalho têm forçosamente que ser alteradas. Não é dizer que tudo que eu fiz até agora está errado e vou começar do zero, mas tudo que eu fiz até agora me trouxe até aqui e não me leva para o futuro. E a partir daí, um impacto na forma de gestão que passa por maior flexibilidade. Fala muito em métodos ágeis. Eu gosto mais de falar em cultura ágil, porque o método é uma metodologia. O Rafa falou do Design Thinking. Nós trabalhamos com 20 metodologias, Design Thinking é uma delas, mas tem muitas maravilhosas, mas não adianta usar a metodologia se a cultura não estiver preparada, e, portanto, eu gosto de falar em cultura ágil, que depois leva à adoção do método ágil. E isso tudo tem que nos levar para uma reflexão em cima da chamada ambidestria corporativa. Nós tendemos a querer manter a nossa empresa fazendo o que sempre fez, mas também sabemos que precisamos transformar a forma de trabalhar a nossa empresa em novas formas. Esta discussão vai andar, este equilíbrio vai andar aqui nos próximos anos, porque nós ainda estamos tentando entender como nos ajustar a esta nova realidade chamada de business agility, ou de agilidade do negócio, que não é apenas a adoção de soluções tecnológicas. Também tem a adoção de soluções tecnológicas. Mas antes da tecnologia, tem uma palavra que foi falada aí, de transformação, que é, como eu sempre falo, é mais transformação do que digital. É a transformação da gestão, da cultura, do modelo, e tudo isso em 20 anos. 10 anos atrás de smartphones, início com a Revolução Industrial há 4 anos atrás e Covid com 8 meses, que aceleraram tudo aquilo que já vinha de trás de tecnologia, mas que não estava disponível para as pessoas, para o comum dos mortais, era uma coisa da IBM, da Amazon ou da Microsoft, e que hoje qualquer um de nós consegue acessar uma impressora 3D, acessar um IoT, trazer um Big Data relativamente honesto, conseguir programar um conjunto de sensores para a nossa casa, para a nossa vida. E quando colocamos na mesma pauta Infotech e Biotech, infotecnologia e biotecnologia juntas, entendemos que a quarta revolução industrial e que a indústria 4.0, embora se chame indústria 4.0, não está apenas envolvido ou apenas preocupado com a indústria, tá? Preocupada com o mundo. Eu diria quase mundo 4.0, negócios 4.0, onde a indústria faz parte. Mas não podemos olhar só pela lente da tecnologia quando tanta coisa, tantas pessoas, tanto movimento está se transformando. Então, para fechar, era isso. Devolvo a bola para o Grandini, 6:10, era o tempo que eu tinha, os 20 minutos que eu tinha, para agora, enfim, abrir aí um bate-papo. Obrigado, gente. Prazer. Obrigado. Sensacional. Vai todo mundo voltar agora aqui? Cadê o Rafa? Cadê o Sérgio? Eis-me aqui. Ah, olá. Cadê o Rafa? Sérgio, cuidado com as feras aí, Sérgio. Você sabe que eu tenho 2 aqui, ó. Rubi e Dudu, duas criaturas muito simpáticas, mas que eles são terríveis, porque eu tenho 3, um velhinho e pus Rubi para fazer companhia para Dudu. O problema é que Dudu, que era para ser mais tranquila que Rubi, que era para ser mais tranquila que Dudu, é pior que ele. Então, de vez em quando eles me atacam por aqui. Mas está tudo certo, vamos lá. Gente, muito obrigado pela excelente apresentação. Nós temos aqui 20 minutinhos para poder conversar um pouquinho, bater um papo. Tem alguns pontos importantes aqui que eu queria colocar para vocês. Eu queria pedir, eu vou colocar sempre o ponto para os dois, tá? E aí eu queria pedir que cada um fizesse a sua contribuição de uma maneira rápida, 1, 2 minutos no máximo, porque no mínimo nós temos 6 pontos aqui a explorar, né? Então, enfim, já estoura o tempo. Mas eu acho que dá para cumprir os principais aqui, os mais importantes, tá? E eu acho que o primeiro aspecto que eu queria colocar aqui é o seguinte, né? Tanto na apresentação do Rafa como o Luiz reforçou muito a questão da transformação, né? Na verdade, tem que ter uma competência aí, né? Tem que ter uma competência de saber enxergar na frente, mas de trazer aquilo para a nossa realidade e começar a realizar a partir de hoje, né? Porque senão a gente fica sempre perseguindo essa visão, né? Então, quer dizer, você nunca vai sair de uma tendência, né? Então,
é realizar a tendência. Eu acho que isso é uma habilidade que a gente precisa construir, né? Que eu queria perguntar para vocês exatamente isso, né? Se vocês notaram alguma diferença, eu acho que assim, tem um marco importante, não adianta a gente querer fugir, né? Que é a questão da Covid, né? Tem realmente o que era o mundo até janeiro e tem o que é o mundo hoje, né? Não dá para a gente fugir dessa realidade. Acho que isso foi um aprendizado para muita gente. Vocês têm alguma sensibilidade? Vocês têm alguma percepção de que houve uma mudança na forma como as empresas estão olhando para frente? O Luiz usou um termo aí que, no fato, é verdade, né? Só não viu quem quis, né? Quer dizer, as coisas estão acontecendo e as coisas estão se transformando. Do ponto de vista de planejamento estratégico, as empresas, vocês acham, se sentiram que esse impacto que nós tivemos nessa situação aqui faz com que elas tenham uma mudança na forma como elas miram, que elas olham o horizonte? Elas estão trazendo isso, de fato, como algo importante e relevante para tentar antecipar situações como essa que a gente viveu? Pode ser o Rafael primeiro e depois o Luiz. Ok. O Grandini, eu acho que tem de tudo. Eu percebo que tem organizações que foram, sim, pelo impacto, tocadas, e também vejo que existem algumas esperando pela volta ao antigo normal, né? Eu acho que nesse bolo tem um montão de ingredientes. E eu vejo também que aconteceu um período de latência, né? Quando a gente foi impactado pelo vírus, né? Houve um período de elaboração de resposta das organizações para tentar entender o que estava acontecendo. Percebi que umas responderam mais rapidamente e outras ainda estão aí buscando um caminho, né? Então, eu acredito que organizações com, digamos, uma coisa bacana que eu quero trazer, uma percepção é a seguinte também. Eu conheço e já trabalhei com algumas organizações da área digital, e não significa porque elas lidam com produto digital que elas têm uma competência digital relacionada à transformação. Muitas vezes elas acabam vendo aquele produto como um produto comum, né? Então, eu acho que eu vejo que tem de tudo nessa história. Eu acho que tem organizações que responderam rápido, outras já se deram conta de que o caminho já mudou e já estão construindo esse novo caminho rumo ao futuro. E acredito que algumas estão com muita dificuldade, justamente porque não conseguem perceber todo esse impacto que a transformação humana, a tecnologia e uma série de outros fatores tem na vida delas aí. Então, eu vejo que há de tudo nesse bolo aí. Legal. E aí, Luiz, o que você acha? Alinhadíssimo com o Rafa, né? Eu só reforçaria em cima do que ele falou, que as empresas, como em tudo, né? Eu estruturo elas em um terço, um terço, um terço. Um terço delas perceberam o que aconteceu, se prepararam e estão navegando aí bem obrigado. Um terço delas perceberam o que aconteceu e não estão sabendo ainda e pedem ajuda e dizem, cara, como é que eu faço isso? E um terço delas acha que isso é tudo louco, vai tudo voltar ao que era antes e não tem nenhum problema. Eu falo que um terço primeiro temos que dar gás, porque são os que vão mudar o mundo. Aquele um terço do meio são aqueles que a gente tem que ajudar, capacitar, treinar, mentorar e levar pela mão. E o outro terço final é aquilo, é uma revolução, portanto, está sempre alguém que vai ficar pelo caminho. Infelizmente ou felizmente, a vida é assim e várias delas não vão conseguir sobreviver, mas a única diferença é que é a primeira vez na história das revoluções que estão vivendo que as empresas têm escolha. Eu posso escolher me transformar ou não. Na revolução agrícola para industrial e dentro das duas industriais que nós vivemos, não havia escolha. A coisa aconteceu, passou por cima e você nem sabe o que aconteceu. Hoje as pessoas têm essa consciência. Como eu falei, só não viu quem não quis. Quem viu e se preparou, o impacto, ninguém deixou de ser impactado, mas o impacto ou foi menor ou foi mais rapidamente ultrapassado. Então, eu tenho visto, felizmente, pela lente da Inova, muitas empresas dizendo, cara, temos que olhar para o futuro, temos que olhar para as tendências, temos que encontrar cenários, temos que fazer alguma coisa. E eu acho que isso vai ser um excelente momento, até porque tudo aponta, vale o que vale, mas tudo aponta para que as economias se recuperem mais rapidamente do que era esperado. Principalmente as economias dos emergentes, onde, obviamente, o Brasil está. Legal, obrigado. Sérgio? Eu posso puxar uma segunda pergunta aqui, Grandini? Manda ver.
A pergunta, na verdade, eu vou fazer um twist nela, porque ela diz assim: da perspectiva de visão do futuro, qual é o entendimento de vocês com relação à forma como estamos fazendo o nosso planejamento estratégico? Planejamento estratégico sempre teve discussões importantes nas empresas, algumas falando que não precisavam fazer planejamento estratégicos, algumas que fazem planejamento estratégico, engavetam e depois faz outra coisa, né? Eu conheci um CEO que uma vez ele apresentou para o diretor de personal care dele o planejamento estratégico. Ele tinha uma folha de sulfite escrito uma frase em cima: aquisição desta empresa. Pum, e entregou para o cara e falou: mas o que é isso? Falou: o planejamento estratégico. E aí, dentro desse contexto, eu gostaria só de acrescentar a seguinte provocação: faz sentido fazer um planejamento estratégico no momento em que você tem uma aceleração tão grande no ambiente, você tem dinâmicas tão complexas para você lidar? E em que momento vocês acham que o planejamento estratégico, como nós conhecemos hoje, se é que vale fazer essa analogia, né? Se nós pensamos ainda nas matrizes de hipótese, se nós vamos usar SWOT análises, se todas esse arcabouço de ferramentas que existiam há um tempo atrás, que são os autores que lideram a questão da estratégia, se isso hoje faz sentido ou migra para onde? Porque dentro dessa dinâmica, você chegar e falar assim: olha, você precisa fazer um planejamento estratégico, cara, porque o mundo está mudando. O cara fala: oi? A hora que ele terminar o planejamento, ele já foi engolido pelo mundo, se bobear, não é não? Então, enfim, qual é a perspectiva de vocês em relação a essa questão do planejamento estratégico, nessa perspectiva de futuro, em que as coisas estarão muito mais gasosas no nosso ambiente? Uhum. Posso começar eu, então? Manda bala. Olha, você tocou 2 pontos críticos. A primeiro vale a pena fazer planejamento estratégico? Sim, não é vale a pena, é fundamental. O que nós estamos usando errado são as ferramentas, porque as ferramentas de SWOT e por aí vai, é tudo século passado. Eu falo para os meus alunos e para os meus clientes, a gente na Inova tem uma metodologia de planejamento estratégico prospectivo, eu explico em 2 segundos o que ela significa, mas eu falo: cara, a SWOT, você vai pôr uma coisa hoje, para perder tempo, porque aquilo que hoje é verdade, amanhã não é. Então, como é que nós temos feito há 5 anos e trazido isso para as nossas empresas, o chamado planejamento estratégico prospectivo? Primeira coisa, identifica os cenários e as tendências para onde o teu negócio está indo, porque isso te dá um caminho de futuro. Não é olhar para trás, o que foi, mas é olhar para frente. E a partir dos cenários que vêm pela frente, você começa a tomar decisões chamadas apostas estratégicas, e a partir daí você vai corrigindo a rota regularmente. Então, planejamento estratégico é fundamental para a sobrevivência das empresas, talvez mais agora do que era antes, só que as ferramentas e as abordagens têm que ser diferentes. Mantém-se lá missão, visão, valores, continuam sendo um mantra de orientação. Mas aquilo, a forma como nós mapeamos futuro, mapeamos contexto, olhamos para a concorrência, tem que ser com outras ferramentas, porque as ferramentas tradicionais da gestão têm a sua história, têm o seu lugar na história, mas hoje já não fazem sentido, porque, como você falou muito bem, o mundo era gasoso. A SWOT fazia sentido quando o mundo não mudava. Quando eu fazia a SWOT uma vez no ano, e os pontos fortes eram os pontos fortes durante o ano. Hoje são pontos fortes na segunda, na terça são pontos fracos, na quinta viram pontos que ninguém sabe o que é. Então não adianta pegar ferramentas estáticas no mundo em transformação. Precisamos sim trazer ferramentas novas. E a gente tem estudado bastante esse tema, temos inclusive 2 livros publicados com a metodologia do chamado SBB, Strategic Building Blocks, que é exatamente planejamento estratégico prospectivo, pela lente das tendências dos cenários, tomar as decisões. Ou seja, o planejamento estratégico antigo olhava dentro e levava para fora. Hoje o planejamento estratégico tem que ser olhar para fora e trazer para dentro. E depois tomar as decisões que têm que ser tomadas. Desculpa se me alonguei um pouquinho, mas... Eu estou super alinhado com o Luiz. Eu queria só trazer um complemento. Eu acho que o lance do planejamento estratégico hoje também é extremamente necessário. Quando a gente senta para fazer exatamente tudo isso que o Luiz trouxe, entender o quanto a gente está aberto para mudanças de paradigmas, né? Eu acho que isso também é fundamental para a gente conseguir enxergar esse futuro adiante. E aí eu trago 2 exemplos que a gente consegue perceber bem. Se a gente pegar ali na época que os motores a combustão foram desenvolvidos, a gente tinha as estratégias, as tecnologias disponíveis para construir os motores.
e as pessoas andavam nas carruagens. Quando as pessoas mudaram o paradigma de que se elas tirassem os cavalos da frente das carruagens, elas teriam os carros, elas somente colocaram o motor a combustão, que já tinha tecnologia nos carros. E hoje, esse lance da mobilidade, falando em planejamento, também traz isso. Se a gente olhar os carros hoje, projetar para daqui 15 anos, 20 anos a mobilidade humana, a gente vai tirar as rodas dos carros e vai colocar 4 rotores em cima e a gente vai ter ali os e-volts. Né? Então, o planejar estrategicamente, enxergando aonde a gente quer estar, ou seja, a gente não entende que mobilidade humana ela vai estar somente restrita nas ruas e aos carros. A gente quer que mobilidade humana seja construída de outra forma. É mudar o paradigma. E aí, a partir da mudança de paradigma, eu acho que estou muito alinhado com o Luiz, tudo isso que ele trouxe, aplicando novas metodologias, novas ferramentas, novos approaches para desenhar esse caminho, uma vez que a gente tem o paradigma ali mudado. Eu acho que mudança de paradigma hoje, quando fala em planejamento, em estratégia, todo dia é fundamental. Legal, sensacional. Bom, uma pergunta do pessoal que está assistindo aqui, da Camila Vieira, da Colgate. Ela está perguntando, de uma maneira geral, o que vocês acham, se as grandes empresas têm mais dificuldade em se readaptar ou se readequar às inovações e às alterações de processos. O que vocês acham? Depende muito, né? As grandes e as pequenas, as empresas são pessoas. Então, não é ser uma grande empresa, uma média, uma pequena empresa. Qual é a cabeça da liderança, qual é a cultura que está lá dentro vigente? Claro que uma mega corporation leva mais tempo a se mover, mas quando se move, tem um poder de fogo que as pequenas não têm. Mas eu sempre falo que o CNPJ é o somatório dos CPFs. São as pessoas que estão lá dentro. Então, o quanto as pessoas das médias ou das pequenas estão predispostas para a mudança, eu acho que a pergunta tem que ser colocada aí. Mas a empresa maior tem mais dificuldade? Tem mais dificuldade em mudar a sua cultura, porque tem mais gente, tem mais processo, tem outra visão de compliance, tem outra visão, tem outra agilidade. Mas quando muda, muda e muda para valer. A gente vê mega corporations conseguindo fazer isso. O desafio eu não acho que está pelo tamanho das empresas, mas pela cabeça dos líderes. Isso leva a uma discussão que tem a ver com formas de remuneração, de avaliação, visão de curto prazo. Aí é uma discussão que a gente tem que fazer outra live para entrar nessa discussão de que, na minha opinião, só sobre isso, na minha opinião, os pressupostos da gestão hoje estão errados, porque estão em cima de um contexto estável que era válido no século passado, que hoje já não é mais válido. Mas ainda não conseguimos fazer essa transição. Por isso, talvez a pergunta dela seja nesse sentido. É mais difícil. Porque o pressuposto está errado. Mas não tem a ver com a empresa, tem a ver com a pessoa, com o líder, com o grupo, enfim. Tem muito a ver com a cabeça das pessoas. CNPJ é o somatório dos CPFs. CNPJ não dá nem bom dia. Quando eu falo, a empresa não se transforma, é porque as pessoas não querem fazer. A empresa é muito conservadora, porque as pessoas são conservadoras. Então, é uma questão humana. O futuro do ser humano, o Vera sempre fala, é ser humano. Talvez seja a primeira vez na história que isso possa ser levado à letra. Porque a tecnologia operacionaliza, a quarta revolução industrial bota a automação e a robótica para funcionar, liberta as pessoas da execução para poderem pensar. Sem dúvida. Eu estou certo que sim, que as empresas maiores têm uma dificuldade maior. Inclusive, tem grandes organizações que elas estão fazendo aquisições de startups e acabam não mexendo nessas startups justamente para tentar, ao máximo, impactar ali com a cultura delas, né, na maneira com que essas startups funcionam. Acho normal ter essa dificuldade maior, né? Eu acho que isso tem a ver com pessoas, com cultura, com o tamanho da organização e com como ela se amarra, né? Como ela se conecta. Agora, eu acho que tem um ponto aí que é muito, muito bacana. Eu acho que a gente precisa estar muito atento. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Otto Scharmer, que é o que escreveu ali a teoria U, que é a questão de sair do ego e ir para o eco, né? Então, eu acho que quando a gente hoje consegue desenvolver uma empresa empática, eu acho que ela se torna mais veloz. Porque daí baixam os egos, as pessoas elas conseguem adotar uma direção comum para seguir, que quando alinhada aí com a tarefa que ela tem que fazer,
existe uma tendência de que ela se movimente mais rápido. E aí eu trago o lance que eu gosto também bastante, que é a questão da humanização organizacional. É uma organização mais humanizada e mais empática como um todo. Muito bom. Sérgio, dado o passar das horas aqui, você quer fazer a última? Bora lá. Eu só queria fazer uma sugestão para vocês, não sei se vocês já leram ou não, se não, eu sugiro, é um negócio chato de ler, mas existe uma publicação que é de 2005, chamada Nanocogno Infobio, do MIT, que foi o primeiro grupo que eles criaram com a ideia de convergência. E a gente fala aqui de revolução em paradigmas, e eu sempre acho que os paradigmas, na verdade, são novos modelos de verdade, né? Mudam-se as verdades, e quando a gente fala em revolução, a gente precisa mudar a ordem das coisas. E esse grupo do MIT, pela primeira vez, sai desses modelos das engenharias verticais e junta o pessoal da tecnologia da informação, os biomédicos, junta a tecnologia de cogno do conhecimento e começam a criar os sensores e toda a história da biônica em cima de nanotecnologia, e é um projeto financiado pelo governo americano, e eles fazem projeções até 2075 do que vai acontecer com a aplicação dessas tecnologias. O livro é uma viagem, porque são vários autores, e eles fizeram um compêndio, vale a pena quem se interessa pelo tema dessa mistura, porque eu acho que essa é uma complexidade que surge nesse momento, em que nós falamos muito em complementariedade, mas nós tendemos a pensar a complementariedade como se ela fosse uma coisa estática, e no final do dia, as competências dinâmicas pressupõem que as complementariedades sejam também dinâmicas. Eu preciso ter alguém com um conjunto de competências por um determinado tempo e espaço, e que depois pode ser que esse grupo se dissolva e eu preciso de outro grupo com outro conjunto de competências no tempo e no espaço. Dado a isso, e dado o modelo que nós ainda não aprendemos, eu acho que a gente vive ainda um pouco sobre os modelos dos paradigmas da física, a gente sempre ainda está nessa relação causa e efeito, e eu acho que a gente já mudou os paradigmas, o que explica o mundo hoje são os paradigmas da biologia, e, portanto, as relações de causa e efeito não são mais lineares, nós estamos falando de ecossistemas, de integrações, de sistemas complexos de cibernética e disso tudo, né? Junto e misturado, com um processo em que a tecnologia simplifica essa possibilidade de ser complexo. A pergunta é, das habilidades humanas, e a gente ouve falar muito de soft skills, quais seriam essas habilidades quando a gente fala de competências dinâmicas? Se alguém aqui nessa live hoje tivesse que voltar para a empresa e falar assim, gente, eu vi uma live, eu acho que a gente precisaria pensar, né, porque a gente fala de cultura organizacional, a gente fala dessas visões e tal. Qual vocês acham que são as 3 habilidades, a gente pode nomear, que uma empresa hoje deveria iniciar o seu processo para rever a sua visão de cultura? E eu trago essa discussão para essa base humana, justamente usando, Luiz, me permita, o seu CNPJ com o CPF, porque senão dá a impressão que a gente está falando de objetos e coisas, e no final do dia eles são irrelevantes, né? O que será relevante no final, eu tive no Museu da Manhã, eles estão chamando do momento do antropoceno, que, aliás, pela primeira vez no Brasil, um museu, né? Com algum conteúdo muito legal, vale a pena visitar, porque eles discutem justamente o antropoceno, né? Quando o homem vai ser efetivamente o centro da Terra, né? E a partir dele, todas as outras coisas, na verdade, ele precisando se adaptar a um meio que ele mesmo criou. Nesse sentido, para as empresas, quais seriam os 3 pontos que alguém amanhã podia chegar no RH e falar, gente, vocês precisam pensar nisso, nisso e nisso, para a gente começar a dar um primeiro passo rumo a essa dinâmica. O que vocês diriam sobre isso? E, se me permitam, eu sair um pouco fora do script aqui, na pergunta, mas também no sentido de uma provocação de, e aí, o que a gente faz de aterrissagem nesse processo? E aí, Rafa? Esse lance de soft skills é bastante interessante. A gente tem dezenas e dezenas de soft skills, né? A gente pode listar, dá um Google, elas aparecem e tal, né? Mas eu vejo, de maneira
pessoal, vejo que tem 3 coisas que me chamam a atenção. As organizações conseguirem colocar pessoas para colaborar, ou seja, essas pessoas precisam efetivamente colaborar, não é no discurso, é realmente conseguir deixar, eventualmente, de fazer algo em interesse próprio, quando isso é possível, para entregar algo de interesse do próximo, né? Coletivizar, ou seja, colocar as pessoas para que elas possam estarem juntas, e coletivizar é diferente de colaborar, né? Apesar de parecerem palavras similares, ou apesar de muita gente entender como sinônimos, não são. E acho que um terceiro ponto que eu vejo que é uma super soft skills, eu não leio muito, mas é as pessoas assumirem as suas vulnerabilidades de fato. Porque quando as pessoas elas assumem as suas vulnerabilidades de fato, elas abrem uma oportunidade gigantesca para que outras pessoas possam trazer pontos relevantes para aquele problema que aquelas pessoas precisam resolver. E a organização vive para resolver problemas, né? Então, eu acho que esses 3 pontos, sem criar bullets assim de referências, mas eu vejo o lance da gente coletivizar, da gente colaborar, da gente conseguir assumir vulnerabilidades, da gente conseguir ter inteligência emocional suficiente para assumir vulnerabilidades, porque a partir disso emerge um monte de coisas assim fantásticas. Eu concordo em gênero, número e grau, e quero puxar aqui o mapa de competências, skills, de outlook de competências do Fórum Econômico Mundial, e o top 3, que diz 3 coisas que para mim são críticas. Primeiro, pensamento inovador. Pessoas que não têm pensamento inovador vão ter dificuldade em se transformar. Aprendizagem ativa, ou seja proativo em se preparar e capacitar para o que está acontecendo, e criatividade, que eu chamo ideação, porque criatividade a gente leva para a questão artística e tal, e ideação eu chamo isso de criatividade empresarial. 3 competências que têm que estar na pauta para que os executivos comecem a entender que a inovação, a proatividade, que o Rafa falou ali, e que a criatividade são competências claras da conversa. Podemos aqui evoluir para um monte dela, tem um monte de coisa interessante. E se pensarmos amanhã às 8 da manhã, o que fazer? Primeiro, capacitar as pessoas nestas 3 primeiras habilidades, e fazer mais 3 coisas. Identificar os cenários transformadores futuros do negócio, começar a transformação da gestão para valer, e depois implementar uma transição digital honesta e decente, porque está muita gente falando uma coisa e não está fazendo nada parecido. Então, eu diria que pessoas e empresas, porque pessoas são as empresas são pessoas, competências e iniciativas, eu diria que, se tivesse que escolher, iria por aí. E a mudança começa na gente, né? Que é o que dói mais. Abandonar as verdades que te fizeram chegar até aqui, né? Com certeza. Eu sempre achei que o desapego é mais difícil do que a aprendizagem. Sem dúvida. Muito bom. Rafa, 1 minuto, suas palavras finais aí. Depois vem o Luiz, Sérgio, e a gente encerra. Na verdade, eu quero agradecer a oportunidade em poder participar, agradecer a você que me convidou, ao Sérgio que me recebeu, a Marina, ao Luiz, que eu admiro, acompanho o trabalho, e estar junto realmente é bacana, né? A gente poder aprender, escutar e refletir em relação à palavra de outras pessoas também relevantes, né? E assim, para fechar, eu acho que o que a gente tem que fazer, não pode ficar parado filosofando, a gente precisa ter os conceitos daquilo que tem relação, que obviamente a gente precisa empenhar energia, mas precisa fazer, precisa colocar as pessoas para que elas façam, para que elas colaborem, para que elas interajam, baixar a guarda. E eu queria só trazer um lance aí que o Luiz falou, que eu amo muito, assim, que é o lance da singularidade. A singularidade é incrível, assim, eu sou super fã e acho que o futuro ele vai ser muito híbrido, assim, né? E até para isso a gente precisa se preparar, né? Porque a gente não vai desaparecer do mapa, a gente só vai poder exercer o nosso propósito de fato no futuro, porque as máquinas vão fazer o que hoje a gente sofre para fazer. A gente não precisa sofrer para fazer tudo isso. A gente já tem quem faça, né?
Então, são pontos que eu queria trazer para finalizar. Agradeço aí a oportunidade. Obrigado a você, Rafa. Muito bom tê-lo conosco aqui. E aí, Luiz? Cara, agradecer também, muito bom estar com o Rafael, com o Sérgio, com você, de poder trocar estas ideias. É sempre bom quando a gente vê que não está falando sozinho, né? Tem outros loucos falando como a gente, querendo evangelizar, porque eu tenho falado muito isso, o nosso papel é evangelizar o mercado para as transformações. E uma mensagem final, não é o fim do mundo, não foi o fim do mundo, a humanidade já passou por momentos muito mais desafiadores daquele que nós estamos passando, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista humano, não é o fim do mundo, é uma transformação profunda. Eu acho que cabe a cada um de nós pôr uma folha na mesa, uma folha branca na mesa e começar a discutir qual vai ser o nosso papel nesta transformação. Porque se não tivermos nenhum papel, alguém nos vai dar um papel para a gente ter. E essa é a decisão que nós temos que tomar. Eu quero liderar a transformação, eu quero ser liderado pela transformação. Que não vamos ficar no mesmo lugar, não vamos, e aí vai depender de cada um, com a sua folha branca na mesa e a sua energia e a sua resiliência, querer fazer diferente, ou não. Pode dizer, bom, eu estou bem assim, depois... Mas eu gosto de coerência, não pode ficar no mesmo lugar e depois reclamar quando a porrada chega. Porque, não, tem que ser coerente. Então, eu sei que nós não estamos acertando tudo o que nós fazemos, mas ficar quieto não pode. Eu termino com uma analogia que eu gosto muito de usar, que é savana africana, nascer do sol, dois caras dormindo acordam e um fala pro outro, cara, temos que começar a correr porque vem aí o leão. E ele sai correndo. E o outro, tranquilamente, acorda, espreguiça, calça o tênis, e o outro fala, cara, o que você está fazendo? E ele fala, eu não preciso correr mais que o leão. Eu só tenho que correr mais do que você. Então, esta me parece, a analogia que todos eles têm. Eu tenho que correr mais que o outro, porque o leão vem aí e vai nos pegar. A discussão é quando. E se eu quero que ele me pegue ou não. Então, nós estamos todos no mesmo barco, na mesma tempestade. Não há uma empresa mais preparada do que a outra. Estamos todos vivendo, e eu acho que ainda bem, essa transformação. Vamos aproveitar a oportunidade que o mundo e que a humanidade nos está dando. Eu adoro a singularidade também, Rafael. A gente está lançando nosso relatório na semana que vem em cima de singularidade, porque essa é o lance, como ele falou. O lance é esse. E aí, quem quer, quer, e quem não quer, enfim. Eu falo, aceita que dói menos, o mundo é esse, vamos aproveitar isso e não ser negativos. E a lição é, não podemos correr descalços, né? Não correr descalço, exatamente. Calça o tênis, corre mais que o outro. Sérgio? Não, só agradecer, obrigado, Luiz, a você, Grandini, que os trouxe aqui para dentro desse evento da ABPEC, junto com o Conselho Científico. Obrigado, Rafael, por vocês terem aceito. É sempre um prazer e uma honra, porque é incrível como existe tanta informação e tanta desinformação no mesmo lugar, né? Como existe tanta blá, blá, blá e tão pouco conteúdo. E quando a gente se depara com conteúdo, para mim, conteúdo é informação com valor. Porque informação por informação a gente acha em qualquer lugar, mas informação com valor a gente sempre tem que dar uma olhada nas fontes das águas que a gente bebe, porque às vezes a gente bebe algumas águas contaminadas, algumas águas turvas, algumas águas que ao invés de matar a sede te intoxicam, né? E isso não é bom para ninguém e não é bom para que a gente oxigene a cabeça e possa estar vivendo esse momento. Então, obrigado a vocês por ajudarem a transformar uma coisa gasosa, trazendo um pouco de condensação para elas e elas caindo um pouco mais na nossa realidade, com clareza, com conteúdo e agregação de valor. Muitíssimo obrigado a vocês, em nome do Conselho Científico, em nome da ABPEC, ao Grandini, muito obrigado por ajudar a enriquecer esse momento com palestrantes da envergadura do Rafael, do Luiz, dos outros que já participaram conosco e dos outros que estão por vir. E a todos que estiveram aqui também, né? Muitíssimo obrigado por nos acompanhar. Esperamos que a gente tenha cumprido aí, né, Grandini, uma parte da nossa missão. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Queria realmente, eu vou na linha do agradecimento, né? Enfim, é o encerramento. Passamos 10 minutos aí, um pouquinho, 11 minutos, mas acho que o papo é interessante e a gente nem sente. Parece que passamos só 1 minuto, 2 minutos, mas passou mais do que isso, porque está muito interessante isso. E se a gente ficar, conversa mais. Tem papo até às 7, às 8, enfim. A gente vai embora, mas temos que terminar. Agradecer realmente a iniciativa da ABPEC, o convite que ela nos fez para estruturar isso, né, Sérgio? Acho que esse ciclo ele traz um pouco disso, essa conscientização
que é importante, que é necessária para todas as empresas do setor e para as pessoas que fazem parte dessas empresas, como a gente discutiu aqui, como foi dito na semana passada, né? Nós que começamos o processo de mudança, e acho que tem muito insight aqui, muito insight importante, né? Relevância sempre se dá ao tema, e a importância que se dá, cada um vem e dá a relevância que quer para o assunto que está sendo colocado. Eu agradeço muito para todos que participaram, né, que estão aqui conosco. Semana que vem a gente volta, quinta-feira também, às 5 da tarde, nós vamos falar de mercado. Vem o Márcio Jacobelli e o Rafael Alô. Nós vamos falar bastante dessa questão da transformação digital no varejo, na venda direta, em franquias, enfim, nos canais onde a gente atua, onde a gente está presente no mercado. Eu acho que começa a complementar aí. E aí eu vejo e convido o Luiz e o Rafael para o dia 5 de novembro, para o papo que a gente vai ter com todo mundo junto, com a nuvem de palavras. E, pessoal, por favor, contribuam lá na nuvem de palavras para a gente ter uma tempestade aí, tempestade positiva de quantidade em cima disso tudo, tá bom? Agradecer, Marina, Soraya, pelo suporte, pelo backstage aí, a turminha do backstage, trabalhando pra caramba para suportar tudo, todo mundo que está aqui. Um abraço também para o João. E é isso, gente. Boa noite para vocês. Obrigado. Até logo. Boa noite, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.